Hoje é 8 de julho de 2020, é meio-dia, mais 10 minutos. São meio-dia, mais 10 minutos. Talvez ficasse melhor. O escriba não estava disposto a fazer crônica hoje, mas leu o Estado de São Paulo, que merece, por aquilo publicado na página 2, Espaço Aberto, pelo eminente jornalista, poeta e escritor José Neumann, merece um pequeno comentário. Neumann é agressivo, justamente agressivo, e costuma colocar suas opiniões no papel com bastante transparência, merecendo a leitura e o respeito de todos aqueles que leem, inclusive o Estado de São Paulo, como é a hipótese deste antigo cronista sobrevivente e muitos jornais que já estão fechados hoje. Caríssimo Neumann, Paulo Sérgio já escreveu em jornais que foram, inclusive, esburacados pela ditadura. Já escrevia num jornaleco no Exército, quando era soldado raso. O jornal foi empastelado e o dono da companhia militar que existia à época mandou abrir a casamatinha do soldado raso e pegar os poucos exemplares que sobravam ali. Pôs fogo naquilo. Isso, Neumann, eu creio que você ainda não havia nascido, porque embora você seja hoje um jornalista amadurecido, lá nos idos de 1959, 57 e 53, não havia nascido ainda. Nós dois temos uma história comprida em matéria de jornalismo. O escriba leu bem e bastante, com muita atenção, aquilo que você escreveu sobre o tema Até Quando Jair Fará Pouco de Nossa Sobrevivência. Você é transparente, é agressivo, é verdadeiro, mas às vezes você não diz as coisas com a plenitude que elas precisam ser postas no jornal. O presidente da República, este escriba, já dizia, há um ano e pouco atrás, dizia e publicava aquilo que afirmava. Ele já dizia em linguagem popular que o presidente da República batia o pino errado, ou não batia o pino, o que em linguagem psiquiátrica tem uma outra conformação, uma outra denominação. Então não é sobre isso que nós divergimos, não, meu caro Neumann. Nós estamos a divergir sobre um pedaço da sua crônica de hoje, Até Quando Jair Fará Pouco de Nossa Sobrevivência, em que você escreve, mesmo porém, referindo-se ao advogado de Queiroz, mesmo, porém, que escape da justa punição da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e aí vai, que deixou de ser uma respeitável instituição da cidadania para se defender do arbítrio e virou mero sindicato de causídicos a serviço dos ricaços, responderá pela condição de coiteiro, de suspeito, de miliciano. Esse parágrafo está muito complicado, porque se fica na omissão de saber
que a ordem, deixando de ser uma respeitável instituição da cidadania, virou mero sindicato de causídicos a serviço de ricaços. O que é isso, Neumann? Isso significaria que a corporação está hoje a serviço dos ricos. Se você dissesse que a ordem hoje tem eminentíssimos advogados, causídicos respeitados e com êxito profissional meio acidentado às vezes, mas êxito profissional muito bem posto, se você dissesse que a ordem tem essas criaturas inscritas e que ganham dinheiro bastante à custa da defesa de ricaços, isso estaria posto com a verdade explícita. Porque nós temos, sim, companheiros criminalistas muito bem postos profissionalmente e cobrando honorários de gente rica, é uma verdade, mas exercendo com muita eficácia a profissão. Mas dizer que a ordem é um sindicato, deixando de ser uma respeitável instituição da cidadania para se defender do arbítrio e virou mero sindicato de causídicos a serviço de ricaços, isso significa que a ordem seria hoje um sindicato a serviço de ricaços. Não, a OAB tem feito um trabalho muito bom em primor da manutenção da democracia. Ela tem defeitos, sim. E quem pode dizê-lo com muita proeminência, meu caro Neumann, não em razão de despontar na advocacia também com bastante sucesso, não, com a autoridade que resulta da velhice, quem pode dizê-lo é este advogado. A ordem tem deficiência, meu caro Neumann, que os jornalistas também têm, porque a corporação deixou de meter as mãos honestas nas gavetas do Ministério da Educação e Cultura e fiscalizar, ver e vigiar aquela podridão que acontecia lá dentro. Nós deixamos de fazer isso. E vocês também, jornalistas, se omitiram em ver quais as razões que nos transformaram em 800 mil advogados que labutam com enorme dificuldade para uma sobrevivência honesta nessa nossa pátria. Vocês deixaram de vigiar. E nós também. Não este advogado, nós, digo eu, a Ordem dos Advogados do Brasil deixou de fiscalizar, de vigiar. Fosse como fosse, era preciso que ela descobrisse o porquê da criação desenfreada de universidades de segunda e terceira categorias, a enegrecer, a envilecer as nossas becas, que precisam ser mantidas na imaculabilidade para que nós possamos, inclusive, vigiar as maledicências do presidente da República, Neumann. Então, não é que você tenha sido injusto nesse artigo, porque 2/3 dele, este escriba subscreveria com muita atenção, com muita sinceridade e com muita dedicação, se possível fosse. Não. É que esta afirmativa de que a ordem virou mero sindicato de causídicos a serviço de ricaços é uma deformação da realidade. A ordem não está a serviço de ricaços, mas nós temos advogados criminais competentíssimos que ganham uma honorária refestelada para a defesa de gente rica.
como nós outros, também defendemos pobres e defendemos jornalistas gratuitamente, aliás, quando é necessário. Então, Neumann, dentro desse aspecto, este cronista nem se preocupa se você vai ou não vai ler ou ouvir aquilo que o Paulo Sérgio está a dizer, mas seria conveniente que você repensasse o trecho, porque você, jornalista, poeta, escritor, como este advogado também é, às vezes se entusiasma demais. Este cronista com a caneta, vocês que são mais jovens com o computador, escrevem e não revêem. A ordem não é um sindicato, não. Ela trabalha muito bem em defesa da democracia. É omissa e tem sido omissa no decorrer desses anos em vigiar o Ministério da Educação, que está apodrecendo faz tempo. E vocês, jornalistas, não põem a mão nas portas daquela instituição a ver o que acontecia e continua acontecendo lá dentro, porque agora com a pandemia, meu caro Neumann, com a pandemia e com a educação online, que pode até ser uma necessidade resultante da pandemia, mas que há de continuar online depois que a pandemia se for, essas universidades, quando isto terminar, onde estar abroqueladas numa instituição de ensino online com resultado de destruição, inclusive, das sedes custosas que as universidades têm, reduz-se o custo, despedem-se professores, já estão sendo despedidos aos montes, professores na Universidade de Direito, alguns muito bem categorizados, que ganham pouco, ganhavam pouco, e começam a não ganhar coisa alguma, porque as universidades descobriram a computação, Neumann. E se você for esperto, e você é um jornalista esperto e muito bem posto, há de ver e saber que a manipulação já muito astuciosa nos arquivos do MEC, a saber como se transformam as universidades em curso de direito online, permanentemente. Um custo muito menor, despesas mínimas e abroquelamento máximo nos dinheiros dos candidatos. Isso, jornalista Neumann, José Neumann, muito respeitado, inclusive, e muito esperto na arte do jornalismo. Isso pode merecer a sua atenção, deve merecer a sua atenção, porque há anos merece a atenção e o entusiasmo deste antigo e velho criminalista que mantém ainda a vigilância muito perspicaz sobre as portas do Ministério da Educação, que agora nem ministro tem. Dentro deste pressuposto, não é uma crítica a você, é uma censura contra a deformação daquilo que você pôs. Se você remodelasse esse parágrafo e desse corretamente o nome aos bois, ficaria perfeito o texto. Com esse defeito, ou com esse desserviço, inclusive, a ordem que faz o seu trabalho bem feito, quase plenamente perfeito, sem se saber por que deixou de vigiar durante anos aquilo que precisava de fiscalização estrita. Se você prestasse atenção na correção do seu argumento, teria o meu aplauso pleno. Havendo esse defeito, merece sim a minha observação, que não diz coisa ruim a seu respeito, não, porque o advogado censurado aí merece a censura.
A ligação do advogado com o presidente e com o preposto dos filhos dele também é bem exposta. Mas a deformação da participação da ordem, inclusive no trabalho de redemocratização do país, é um parágrafo que precisa ser corrigido. Já te disto, e depois disto, vamos ao trabalho, encerrando a crônica de hoje, porque há muito mais a dizer, mas há trabalho a fazer. E lá na vá.